Ei, pai, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, meu irmão. Boa tarde, tudo bom? Você sabe onde é que tem alguma loja de roupa por aqui, hein? Tem a loja do Ica ali na frente. Do Ica aqui, ó. Muita história ali nessa das graças. Só descendo aqui? É, sobe daqui, aí, vai nós. Não, mas pra cá tem alguma? Pra cá não, tem não. Ah, beleza. Nós temos ainda pra dinheiro ali. Ah, beleza. Tem lá, aquela loja de chave lá, se você tá bagaçada. Ah, sei onde é, tô aí pra alegrar aqui, ó. Valeu, obrigado, viu? Essa vai ser a minha melhor vigarice. Zé da Manga.